Retornamos então para finalizar nossas questões. Vamos lá então, vamos avançar a questão de número 21 na sua tela. Questão número 21. Conforme a teoria do domínio do fato, não há nenhuma utilidade no conceito de autoria imediata, porque o domínio da vontade, elemento especial dessa modalidade de autoria, insere-se no elemento geral da figura da autoria, que é o próprio domínio do fato, podendo-se, por isso, concluir que o autor imediato é o mesmo que mandante. É o que eu sempre falo, né? Essa questão vem caindo direto. Caiu, olha, em 2014 já estavam trabalhando essa ideia de que o mandante é autor imediato, né? A condição de mandante por si só não induz a condição de autor imediato. O Roquessin, quando ele trabalha aqui comigo, o Roquessin, quando... primeiro que a teoria do domínio do fato não é uma teoria do Roquessin, ok? Teoria do domínio do fato não é uma teoria do Roquessin. O Weltzel já falava acerca da domínio do fato. O Weltzel, inclusive, utilizava uma outra denominação, teoria do domínio final do fato. É isso? Outros autores já tentavam visualizar essa concepção de domínio do fato. Mas quem deu o contorno que a teoria tem hoje, através de um trabalho monográfico, né, acho que foi em 1963, me parece, salvo engano, foi o Roquessin, na Universidade de Munique. Ele apresentou os contornos, ou seja, as formas de autoria imediata, sobretudo, a autoria imediata mediante o aparato de poder organizado. Essa construção o Roquessin deu à teoria. É por isso que essa teoria ela tem uma grande adesão. Por quê? Porque nós temos critérios normativos, né, para fazer a diferença entre autor e partícipe. E outro ponto importante, a teoria do domínio do fato, ela não é uma teoria que justifica a punição do autor, justifica a punição do partícipe. Nada disso. A teoria do domínio do fato, como a teoria subjetiva, são teorias diferenciadoras. São teorias que têm a única finalidade de fazer a diferença entre autor e partícipe. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. E eu já falava, né? Ó, o Haeckel, em 1915, já falava do domínio do fato. O Lobe, em 1933. O Weltzel, em 1939. Agora, o Roquessin, acertei o ano aqui. Ó, em 1963, ele apresenta uma monografia em Munique. E aí ele apresenta a teoria do domínio do fato e dá traz esses contornos. A teoria do domínio do fato é uma teoria diferenciadora. E ela adota um conceito restritivo de autor. Autor é a figura central da ação criminosa, possui o controle sobre o domínio do fato. É o senhor do fato. Deu para entender? E o partícipe? O partícipe é a figura secundária. Ele é punido a título de extensão. É aquele que de qualquer modo concorre para o crime desde que ele não venha realizar o núcleo do verbo do tipo e não possua o domínio do fato. Aqui comigo. A teoria do domínio do fato é chamada de teoria também chamada de teoria objetiva subjetiva, objetiva material. Por que isso? Porque autor não é só quem realiza o verbo do tipo, mas também aquele que controla finalisticamente o fato. Deu para entender? Tem um controle total do fato. Então há uma junção de uma concepção material com uma concepção objetiva. Concepção objetiva pratica o verbo do tipo. E uma concepção material subjetiva, que tem o controle do fato. Por isso que ela é chamada teoria objetiva subjetiva, ou objetiva material. Alguns mencionam assim também. Deu para entender? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Então é importante, tá? E essa teoria do domínio do fato, ela não foi positivada no Código Penal, hein? É amplamente aplicada, mas não foi positivada no Código Penal. Então, ela só apenas faz a diferença entre autor e partícipe. E não trata de punibilidade, já caiu em prova. Tá? A teoria do domínio do fato é a teoria utilizada para fazer a diferença entre autor e partícipe, bem como justificar a punibilidade. Questão errada. Ok?
Tá, e quais são as formas de autoria que o Roquesin criou quando da elaboração da domínio do fato? Da elaboração não, desses contornos que ele deu à teoria. Olha, ele entende que eu tenho aqui a autoria imediata ou direta. Quando é que o agente vai ter autoria imediata ou direta? Quando o agente ele possui o domínio da ação. É o autor que realiza pessoalmente o verbo do tipo. Ele tem aqui o domínio da ação. E aqui nós temos as formas de autoria imediata. Autoria imediata mediante o domínio da vontade. O autor que domina a vontade de um terceiro reduzido a mero instrumento. Por exemplo, um instrumento em erro ou inculpável, né, numa coação moral irresistível, por exemplo. E nós temos, e aí sim, essa que cai em prova direto, a autoria imediata mediante o aparato de poder organizado. Aqui sim, o mandante pode ser considerado autor mediato, mas veja, o mandante aqui, para ser considerado autor mediato, ele tem que ter primeiro poder de mando, ele tem que estar inserido em uma organização desvinculada do direito, e aí nós temos exemplo, organização criminosa. Deu para entender? Então o primeiro requisito é o poder de mando. O segundo, desvinculação do ordenamento jurídico. A organização deve operar na ilegalidade. Organizações terroristas, mafiosas, regimes ditatoriais. É por isso aqui comigo que o Roquesin, por exemplo, o Roquesin, o professor Luiz Greco, né, que trabalha, hoje é o auxiliar direto do Roquesin, ele escreveu um livro criticando a aplicação do domínio do fato na ação penal 470. Por quê? Porque ali é uma sede, ali foi aplicada em sede de administração pública. Nós temos uma vinculação, e partido político, nós temos, essas instituições têm uma vinculação jurídica. Deu para entender? Então, por exemplo, não poderia se aplicar a domínio do fato naquela esfera. Foi aplicada? Foi, mas de forma deturpada. O que ocorreu um equívoco na aplicação da teoria do domínio do fato no Brasil. Com os critérios que o Roquesin criou. Porque eu não aplico o domínio do fato em administração pública, não se aplica. Hoje nós temos uma discussão, porque é possível em relação às empresas privadas, nós temos uma discussão, e na Alemanha, inclusive, há uma flexibilização, eles já há uma visualização da aplicabilidade, mas não é, o Roquesin é contra isso. O Roquesin não aceita, não recebe com bons olhos essa aplicação, porque não foi dessa forma que ele desenhou. Ok? Vem comigo na telona, importante, né? Então, a desvinculação do ordenamento jurídico. E nós temos aqui mais um requisito, a fungibilidade do executor. E é aqui que o Roquesin, ele fundamenta a autoria, a responsabilidade do mandante. Por quê? Porque ele entende que o mandante dá ordem à organização criminosa e aquela ordem, ela será cumprida. Ainda que um determinado executor se oponha à execução daquela ordem. Por quê? Porque há a possibilidade de substituição. É a fungibilidade do executor. A garantia de que aquela ordem, né, será cumprida. É a fungibilidade do executor. Deu para entender? E temos também aqui, esse requisito aqui é um requisito que veio depois, não nasceu com essa nova visualização da domínio do fato que o Roquesin criou. Esse requisito de disponibilidade do executor, considerável do executor para a prática do crime, esse requisito ele veio depois, com monografias posteriores. Mas hoje já cai em prova já como um requisito da domínio do fato. Tá? Disponibilidade do executor considerável. Consideravelmente, né? Consideravelmente elevada, isso que eu queria falar, para a prática do crime. O executor se coloca disponível para a prática de crimes determinados pela organização. É um requisito construído após a construção originária do Roquesin. Tá? Então, na prova eu já percebi, os examinadores já vêm cobrando esse requisito aqui como um dos requisitos da autoria mediada pelo aparato de poder organizado. Então, quais os requisitos que nós teríamos aqui? Primeiro, poder de mando. E outra coisa, ponto importante,
STF, a posição hierárquica por si só não induz a domínio do fato. Não é porque aqui comigo, não é porque uma determinada pessoa está hierarquicamente posicionado acima, né, numa esfera de uma organização, né, por simples fato, vamos supor que eu tenho um diretor de empresa, que ele vai ser considerado responsável pelas práticas criminosas porque ele tem um domínio do fato. Deu para entender? O que aconteceu na Ação Penal 470. Então eles visualizaram determinadas pessoas que tinham um poder de gestão, eles entenderam que além de gestão, controle, e por isso essas pessoas dominavam o fato. E saíram aplicando de forma deturpada a domínio do fato, que não se coaduna com a teoria domínio do fato desenhada pelo Roxin. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, então é importante. Então olha, requisito. Poder de mando. O que vai cair na sua prova? Desvinculação do ordenamento jurídico. E aqui poder de mando já coloquei, é? Não, poder de mando, desvinculação do ordenamento jurídico, fungibilidade do executor e disponibilidade do executor, disponibilidade consideravelmente elevada, tá? Do executor para a prática da ação criminosa. Aqui comigo. A domínio de fato não se aplica aos crimes culposos, ok? Fica esperto aí. Vamos seguir. Vem comigo aqui na tela. Beleza. Tá. E ainda em relação ao domínio do fato, fica ligado com a coautoria funcional. Tá? Na coautoria funcional, nós temos, como bem menciona o professor Luiz Greco, a denominada imputação recíproca. Aí aqui eu coloco, né? Você vai dar uma lida aí e vai entender o que eu estou falando. Daí esse posicionamento do STJ é muito importante. Ele reconhece a coautoria funcional. Olha só o STJ. Um motorista que participa de ação criminosa aguardando no veículo seus comparsas para auxiliar em eventual fuga do local. Ele entende que aqui há uma divisão de tarefa, então esse que se coloca dentro do carro não é considerado apenas partícipe, não. Ele é autor. Seria uma coautoria funcional. Estaria ali desempenhando uma função e não na condição apenas de partícipe. Um motorista que aguarda, vamos supor, o motorista, determinados meliantes entram dentro de um banco e o motorista fica aguardando para dar a fuga. Esse motorista vai ser considerado autor e não partícipe, ok? Esse foi o entendimento do STJ. Vamos à questão número 22. Vamos avançar, né? Vamos avançar que eu aqui já estou quase dando um curso aqui, né? Mas vamos só, já estamos fechando aqui. Vamos lá. O erro determinado por terceiro pode configurar a hipótese de autoria imediata, sim. Embora a autoria imediata não ocorra somente nos casos em que o executor material do delito atue sem dolo ou sem culpabilidade. Questão correta, correta. Por quê? Porque aqui comigo, eu posso ter uma autoria imediata com instrumento agindo de forma culposa. Eu posso ter uma autoria imediata com instrumento agindo de forma lícita, inclusive. Deu para entender? Sem estar praticando um fato típico. Se eu por exemplo, eu desejo matar o Mévio. E aí, eu coloco uma substância venenosa dentro de um café do Mévio. E o Mévio toma o café. E o Mévio acaba provocando a sua própria morte. Eu sou autor. Eu utilizo a própria vítima para chegar ao resultado. Deu para entender isso? A vítima que praticou um verbo do tipo, ela que bebeu. Ela praticando uma autolesão. Por parte da vítima, eu tenho um fato atípico. O instrumento é atípico. Deu para entender? Pratica um fato atípico. E eu, sujeito de trás, vou responder pelaquela morte. Deu para entender? Então, é um instrumento agindo licitamente. Ok? Praticando aí um fato atípico. Vamos, vem comigo na tela, né? Vem comigo na tela. Então, importante aí. A questão correta. Eu vou chamar sua atenção para essa autoria imediata. E aqui eu trabalhei esse exemplo lá no curso. A médica M, né, deseja matar o paciente P. Para tanto, entrega ao enfermeiro E uma ampola contendo substância venenosa, rotulando-a como medicamento e dizendo a E
que o conteúdo da ampola deve ser ministrado imediatamente a P, mediante injeção. E injeta em P a substância venenosa, indo P imediatamente a óbito. Levando em consideração os casos hipotéticos acima, pode-se afirmar que tanto M quanto E devem responder por homicídio doloso qualificado pelo emprego de veneno, pois, segundo a legislação penal, quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a eles combinadas. Claro, isso aqui eu estou dando um exemplo, ok? Mas isso aqui é uma questão, era uma questão, isso aqui está errado. Está errado por quê? E aí você coloca aí no seu material. Aqui eu estou só dando o exemplo, né? E você coloca no seu material aí. Questão, que isso aqui era uma questão, né? E aí eu coloquei aqui. Eu vou chamar a sua atenção. Por que para você vai chamar a sua atenção? Porque que nós temos uma situação de autoria imediata mediante erro determinado por terceiro. Aqui a gente vai chegar à conclusão que apenas M deve responder por homicídio doloso qualificado pelo emprego de veneno, visto que E, apesar de ter causado a morte de P, desconhecia o conteúdo da ampola. E é utilizado como mero instrumento. Ele está agindo em erro. Deu para entender? Ele é um mero instrumento nas mãos de M. M é a autora imediata. Deu para entender? Agora, caso E tenha agido culposamente, deverá responder pelo resultado a título de culpa. E M vai responder a título de dolo e ainda continua sendo autor imediato. Autora imediata. Então aqui, ó, a gente verifica que eu posso ter autoria imediata com o instrumento agindo culposamente. E é importante a gente sempre saber que aqui, na autoria imediata, olha, aqui não há que se falar em concurso de pessoas. Ok? Agora, caso E tenha agido com dolo, veja que aqui, ó, E tem agido com dolo, deverá responder como autora imediata. Tá? E deverá responder como autora imediata. E M, que também agiu com dolo, vai figurar como um partícipe. Eu estou falando aqui deixa eu ver aqui, só trocar o sexo aqui. O E é o enfermeiro, né? Ele deverá responder como autor imediato, ok? E M que agiu com dolo também, vai figurar como partícipe porque não pratica o verbo do tipo. Quem pratica o verbo do tipo é E, ok? Aqui ambos estão agindo com dolo. Aqui não há que se falar em autoria imediata porque não tem instrumento. O instrumento aqui está agindo dolosamente, não é instrumento, beleza? Tá, existe uma situação que o professor Kleber Masson, ele trabalha no livro dele de forma diferente da doutrina. E eu já vi alguns gabaritos seguindo o professor Kleber Masson. Porque caso M tenha agido culposamente e dolosamente, M deve responder pelo delito de homicídio, a título de culpa, e deve responder a título de dolo. Essa é a visão do professor Kleber Masson. Mas, por exemplo, o professor Nilo Batista, Patrícia Monzolini, Gustavo Junqueira e outros sustentam a impossibilidade de punição de M. M aqui, ó, como autora do homicídio, na forma culposa. Quando que era o instrumento, tem agido, que era o instrumento não, porque aqui ele não vai nem figurar como instrumento, porque se ele está agindo dolosamente não é instrumento. Entenderam? Então, eles entendem que se sujeito de trás, se ele agiu culposamente, ele não deve responder. O professor Kleber Masson entende que ele responde a título de culpa. Se agiu culposamente e aquele que ministrou ali aplicou ali a injeção na ampola, agiu dolosamente. Deu para entender? Então tem essa discussãozinha aí na doutrina. Eu já vi gabarito seguindo esse posicionamento do professor Kleber Masson. Beleza? Mas só estou apontando porque nós temos essa questão divergente. Tá, vamos então aqui agora avançar então para a questão de número, aqui eu não coloquei, de 22, questão número 23. A imputabilidade é a possibilidade de se atribuir a alguém a responsabilidade pela prática de uma infração penal. Bem, eu vou considerar essa questão correta, o gabarito deu correto também na prova da Federal, mas não só a imputabilidade, né? Porque atribuir responsabilidade, poderia até ter esse raciocínio, mas para a aplicação de uma pena aqui, há necessidade do reconhecimento da culpabilidade. A imputabilidade é um elemento da culpabilidade.
Eu não concordei muito com essa redação aqui não, mas enfim, ficou um pouco atécnico, mas ok. Eu entendi mais ou menos o que o examinador queria passar aqui comigo. O examinador aqui ele queria passar o seguinte, ele queria falar o seguinte: aquele que tem a capacidade de entender o característico do fato e agir de acordo com esse entendimento, é possível imputar o fato a esse agente. Essa era a intenção dele. Sim, mas nós temos também uma questão de aplicabilidade de pena, né, que você teria aí que reconhecimento dos outros elementos da culpabilidade também. Beleza, mas questão correta, eu marcaria correta numa questão dessa também, muito embora não ficou bem claro a intenção do examinador. Vem comigo na tela, vem comigo na tela. Então é isso, né, é a questão correta. A gente segue aqui, e voltar aqui, né, vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui agora. Ih, olha o que eu fiz aqui, cara. Aqui eu embolei tudo. Vamos aqui, então. Agora sim, agora voltou. Vamos aqui. Agora sim, professor. Vai embora, professor. Tá lá na frente. Sim. Vamos lá. A gente vai chegar aqui. Caramba, onde eu estou aqui? Aqui, sim. Então, ó, elementos da culpabilidade. Nós temos a imputabilidade, potencial conhecimento de tudo fato e a exigibilidade contra adversa. Uma visão finalista, ok? Ok, sempre lembrando que são causas de exclusão da imputabilidade. Doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Isso, se essa patologia, doença mental, por exemplo, afeta o agente no momento do crime, ao tempo da ação ou da omissão, tornando aquele agente inteiramente incapaz de entender o característico do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. A adoção aqui é do critério biopsicológico. Agora, claro que em relação aos menores, 18 anos, o critério adotado é o critério biológico. Ok? A embriaguez acidental fortuita quando completa é importante. A gente vai analisar aqui no 28, parágrafo 1º, quando se tratar de embriaguez. Então, veja, em relação à embriaguez, nós temos que ter atenção, porque a embriaguez não acidental é aquela embriaguez voluntária ou intencional, completa ou incompleta, não exclui a imputabilidade, como também a embriaguez não acidental culposa, sendo completa ou incompleta, também não exclui a imputabilidade. Há a possibilidade aqui, claro, da aplicação da teoria italiana actio libera in causa. Agora, a embriaguez acidental ou fortuita, sendo completa, exclui a imputabilidade. E sendo incompleta, constitui uma causa de diminuição. A pena pode diminuir de 1 a 2/3. E a embriaguez patológica? A embriaguez patológica ela equivale à doença mental. Portanto, o agente pode ser considerado inimputável, semi-imputável. Agora, veja, a aplicação aqui é da regra do 26. Tanto do caput como parágrafo único, dependendo do caso. É interessante, porque nessa embriaguez patológica não há que se falar em aplicação da teoria actio libera in causa. Deu para entender isso? Como também na embriaguez acidental fortuita, não há que se falar em aplicação da teoria actio libera in causa. A teoria actio libera in causa ela é aplicada à embriaguez não acidental e aí, por legítima razão, a denominada embriaguez pré-ordenada, que alguns denominam de embriaguez dolosa. O agente se coloca na situação de ébrio para praticar determinado crime. Aqui, e a teoria na Itália, ela é desenvolvida para aplicação na embriaguez pré-ordenada, essa é a verdade. Aqui se aplica a teoria actio libera in causa. Deu para entender? Aqui no Brasil, além da embriaguez pré-ordenada ou dolosa, nós aplicamos também na embriaguez não acidental, seja voluntária ou intencional, ou seja culposa. A teoria actio libera in causa, ela não se restringe apenas à embriaguez, se aplica também aos entorpecentes. Ok? Bacana? Tranquilo? Tá. Outro ponto importante, antes mesmo de avançar, fica ligado em relação a... Nós temos aqui outros fatores que podem afetar os elementos da culpabilidade. Então, a exigibilidade contra adversa
ela é excluída quando eu tenho um contexto de uma coação irresistível e obediência hierárquica. Agora veja, essa coação irresistível aqui é uma coação moral. Coação moral irresistível. Por quê? Porque se eu tenho uma coação física irresistível, exclui a conduta. O fato é atípico. Não há que se falar em ficar navegando na órbita da culpabilidade. Deu para entender? E outro ponto importante. Se eu tenho uma coação moral, mas ela é resistível, não exclui a culpabilidade, sendo possível a incidência de uma atenuante genérica. Então fica ligado em relação a essa coação. A coação que exclui a exigibilidade contra o adverso é a coação moral irresistível, e não a coação física. A coação física exclui a conduta. E se essa coação é resistível, não exclui a culpabilidade, mas a possibilidade de reconhecimento da atenuante genérica. E fica esperto ainda em relação à exclusão da exigibilidade contra o adverso, porque eu posso ter causas supralegais de exclusão da exigibilidade contra o adverso. São causas que não constam no Código Penal, como por exemplo a cláusula de consciência, aquele exemplo lá do testemunha de Jeová que não autoriza aqui comigo, né, para ter saudade de mim, aquele exemplo do testemunho de Jeová que não autoriza a transfusão de sangue do seu filho. E o filho acaba morrendo. Há a possibilidade do reconhecimento da exclusão da culpabilidade desse pai. Ok? Pela cláusula de consciência. Seria uma causa de exclusão, supralegal, de exclusão da exigibilidade contra adversa. Né? Estaríamos aqui analisando uma inexigibilidade contra adversa como causa supralegal, ok? Vem comigo na tela. Não só a cláusula de consciência, conflito de dever, desobediência civil, e aqui eu explico, né? Você vai fazer a sua leitura aí. Está a necessidade desculpante, excesso de legítima defesa desculpante, legítima defesa provocada. Todas essas situações aqui podem constituir aí causas supralegais de exclusão da exigibilidade contra adversa. Ok? Ok. E aí então, para fechar ainda, já que eu comecei a falar de culpabilidade aqui, fica esperto, o examinador pode pedir a coculpabilidade, tá? Aqui, coculpabilidade. Essa coculpabilidade, ela nasce dos estudos do professor Eugênio Zaffaroni. A coculpabilidade. Zaffaroni entende o seguinte: se o Estado foi ausente na educação, na formação cultural, de um determinado indivíduo, e esse indivíduo acabou praticando um crime, o Estado tem uma parcela de responsabilidade naquele crime. Então, quando da aplicabilidade da pena, há que se aplicar uma pena levando em consideração a ausência do Estado na formação daquele indivíduo. Tem que dividir a culpabilidade, a chamada coculpabilidade. Hoje o Zaffaroni, ele deixou um pouco essa visão de coculpabilidade para trabalhar a culpabilidade por vulnerabilidade, que também segue a mesmo entendimento. Para o Zaffaroni hoje, quanto mais vulnerável é o autor para a prática de crimes, menor deve ser a pena. Então ele entende que aquela pessoa que não teve uma boa formação cultural, educacional, moradia, uma boa condição de saúde, o Estado foi ausente, então esse indivíduo ele é mais vulnerável à prática de crimes. Então o Estado tem que punir de forma menos grave. Deu para entender? É a culpabilidade por vulnerabilidade. Essa é uma visão. Claro, dentro do seu funcionalismo redutor. E tem também, e pode cair na sua prova, a visão funcional de culpabilidade hoje do Roxin. Roxin entende que a culpabilidade, que o crime, a visão do Roxin, crime é fato típico, antijurídico, mais a responsabilidade. Essa nova categoria que o Roxin criou, responsabilidade. Então, para o Roxin, o crime só poderá ser configurado se o agente praticou um fato típico, se esse fato é antijurídico e responsável. O que seria essa responsabilidade? A responsabilidade abarca a culpabilidade e as funções da pena. Roxin entende que se o Tício praticou um furto, furto de veículo, e o Tício não estava em estado de necessidade, então o fato é típico e antijurídico, e o Tício era imputável, tinha potencial conhecimento da licitude do fato e podia agir diferente. Então, fato típico, antijurídico e também tem culpabilidade. Já tem o crime configurado? O Roxin disse que não.
Por quê? Tem que se analisar se há necessidade de aplicação da pena. Mas o Tício, durante a instrução processual, entrou para a igreja, devolveu o veículo, enfim, praticamente já está ressocializado. Qual a função de aplicar, qual seria uma função real de aplicação da pena no caso do Tício? Deu para entender? Então, não teria ali uma... Não teria, nesse caso, uma razoabilidade na aplicação da pena. Ou seja, não se poderia vislumbrar uma materialização das funções da pena. Como, por exemplo, a ressocialização. Porque o cara já praticamente está ressocializado. Então, para o Roquesim, ele não teria praticado o crime. Por quê? Porque faltaria um dos elementos do crime, nessa visão do Roquesim. Dentro da responsabilidade, faltaria responsabilidade. Teria culpabilidade, mas não teria aí as reais funções da pena, na visão do Roquesim. Deu para entender? Essa é a visão de culpabilidade no funcionalismo do Roquesim. Vem comigo na telona. Vem comigo na telona, né? Professor. Culpabilidade por vulnerabilidade, eu acabei de falar agora, né? E o funcionalismo moderado, um conceito analítico de crime, fato típico, antijurídico, mais responsabilidade. Responsabilidade abarca a culpabilidade, mais as funções de prevenção da pena, essa visão do Roquesim. E a gente avança aqui para a questão de número 23. No âmbito da dogmática jurídico-penal, não se admite legítima defesa contra a legítima defesa putativa. Questão errada, né? Que é possível, sim, legítima defesa real em face de legítima defesa putativa. Quando a gente analisa a legítima defesa, eu vou chamar sua atenção, hein? Tá? Para o parágrafo único, de repente o examinador pode cobrar, que é a legítima defesa funcional, porque, a meu ver, letra morta o parágrafo único. Porque, na verdade, aqui se trata de uma legítima defesa de terceiro, ok? Mas consta aqui, né, a gente vai pedir letrona da lei, acho que numa prova de delegado o examinador não vai ter essa coragem. Mas, enfim, considera também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crime. Não precisava desse parágrafo único, porque o 25 já abarcava aqui a legítima defesa de terceiro. Em relação à legítima defesa, eu vou já avançar, né, porque aqui meu tempo já não dá mais, mas eu queria fazer essa análise aqui, porque aqui está perguntando se é possível legítima defesa real em face de legítima defesa putativa. Na dogmática jurídico-penal, não se admite legítima defesa contra a legítima defesa putativa. Questão errada, porque é possível legítima defesa real em face de legítima defesa putativa. Porque a legítima defesa putativa, na verdade, não se trata de uma legítima defesa real. É uma legítima defesa imaginária, né? Então, o agente não está diante de uma agressão atual ou iminente, uma agressão injusta, não é isso? Então, ele supõe que seja injusta, mas a agressão seja injusta quando não é. Então, vamos analisar uns casos importantes aqui. É possível legítima defesa em face de atos inconscientes, ou até mesmo, né, os atos reflexos? E aí? Você tem que entender que a legítima defesa ela é oponível a uma conduta humana. Quando eu falo aqui de atos inconscientes, atos reflexos, eu não tenho conduta. Então, a gente que se defende, por exemplo, de uma pessoa que está num estado de sonambulismo, o agente age em estado de necessidade, não legítima defesa. Por quê? Porque aqui eu não tenho conduta. Deu para entender? Legítima defesa versus excludente de ilicitude. Não é possível. Porque sem excludente de ilicitude, a agressão não é injusta. É justa. O agente está abarcado pela excludente de ilicitude. Legítima defesa real versus legítima defesa real, que é a chamada legítima defesa recíproca. Não é possível. Por quê? Porque uma agressão tem que ser injusta. Se ambos estão abarcados, estão acobertados pela legítima defesa real, é porque a legítima defesa real versus legítima defesa real, ok? Ok. Aqui nós não temos uma agressão injusta. Então, não é possível. Eu só posso ter legítima defesa real em face de legítima defesa putativa. Porque eu não posso ter legítima defesa real em face de legítima defesa real. Ok? Legítima defesa real versus legítima defesa putativa. Possível, né? O nosso gabarito aqui.
Ele falou que não é possível, mas é possível. Por quê? Porque se um agente está em legítima defesa putativa, a agressão desse agente aqui, ó, é uma agressão injusta. E esse outro aqui vai poder agir em legítima defesa real. Legítima defesa putativa versus legítima defesa putativa. É possível. Por que é possível? Porque ambos estão agindo em erro. Né? Ambos têm uma falsa noção da realidade. Então, ambos podem aí agir em legítima defesa putativa. Legítima defesa versus duelo. Aquele que convida o outro para duelo, não é possível alegar legítima defesa. Legítima defesa versus relações familiares. É possível. Um filho ele pode agir em legítima defesa se o pai está se excedendo no exercício regular do direito de corrigir. Legítima defesa real versus legítima defesa subjetiva. É possível. Legítima defesa subjetiva é aquela legítima defesa que decorre da alteração de ânimo. Ok? Então, quem está agindo em legítima defesa subjetiva tem uma falsa noção da realidade, porque o agente ele é tomado pela cólera, né, e acaba se excedendo. Então, há a possibilidade da legítima defesa real em face da legítima defesa subjetiva, que não é uma legítima defesa real. Legítima defesa real versus excludente de culpabilidade. É possível também. Porém, nós temos que ter atenção às limitações éticas sociais. Aqui comigo. É possível agir em legítima defesa em face de um inimputável? É possível. A excludente de ilicitude, a excludente de culpabilidade, a exclusão de culpabilidade não afasta a possibilidade do agente agir em legítima defesa. Agora, você tem que ter atenção. Por quê? Porque, por exemplo, no caso de um doente mental, de uma criança, a doutrina aponta que nós temos as limitações éticas sociais. Tem que se verificar se o agente poderia evitar o conflito. Em regra, na legítima defesa, você não é obrigado a evitar o conflito. Não é igual lá no estado de necessidade. Mas nesses casos específicos, doente mental, de criança, é feita essa verificação. Se o agente poderia evitar o conflito. Né? Então, está ali uma criança ali subtraindo diversos carros mediante uma faca. Você está vendo. E aí você pode sair do local. Você espera ela chegar até você. Ah, tá. Agressão injusta. Vou a matar. E acaba matando a criança. Pode, nessas situações, a possibilidade do não reconhecimento da legítima defesa. Porque nós estamos diante de uma limitação ético-social. Bem trabalhada lá no livro do professor Juarez Cirino. Depois dá uma olhada sobre isso aí. Vem comigo aqui na tela, né? Tá. E é possível legítima defesa real e estado de necessidade simultânea? É possível. Aqui comigo. O agente pode estar cobertado por legítima defesa real e estado de necessidade simultânea? Pode. Eu tenho o Tício. O Mévio vem na direção dele, saca uma arma de fogo e o Tício está ao lado de um policial. Ele pega a arma do policial e atira no Mévio. Em relação ao Mévio, legítima defesa. Em relação ao policial, estado de necessidade. Ok? Então, acobertado pela legítima defesa, estado de necessidade de forma simultânea, né? Ali num contexto, ali estaria ele acobertado. Vem comigo aqui, né? Simultaneamente. Tá. Fala-se também na legítima defesa preventiva, aqui comigo. A legítima defesa preventiva não é considerada uma legítima defesa real. O que é uma legítima defesa preventiva? Na verdade, é o reconhecimento de uma inexigibilidade contra adversa. O Tício é um traficante de um morro e todas as pessoas que ele ameaça, ele mata. Ele ameaçou o Mévio. Todas as pessoas que ele ameaça, ele mata. O Mévio está ameaçado. Aí o Mévio, determinado dia, passou e visualizou o Tício. Ele falou, cara, esse cara já ameaçou. Esse cara vai me matar. Vou aproveitar para matá-lo agora. E aí o Mévio vai e mata. Nós temos aí a denominada legítima defesa preventiva, que não é uma legítima defesa real. Por quê? A agressão não é atual nem iminente. Há uma promessa de agressão, mas não há agressão atual e iminente. Nesse caso, vai ser reconhecida a inexigibilidade contra adversa. Ok? Pode ser reconhecida a inexigibilidade contra adversa. Tá? É a denominada legítima defesa preventiva, que não tem nada a ver com legítima defesa. Tem essa denominação. E também não podemos esquecer da legítima defesa sucessiva. Eu comecei a agredir o Mévio me imobilizou, e a partir daí, cessou a agressão, ele começou a me agredir. Eu vou poder, então, ofertar a legítima defesa, muito embora eu tenha iniciado a agressão. É a chamada legítima defesa sucessiva, que é uma legítima defesa real. Ok? Vem comigo na telona. Tá, então, beleza, vamos para a questão número 24. Jacobs, com base no seu funcionalismo radical sistêmico, reconhece a função de prevenção geral negativa da pena, como um fator de intimidação à prática de condutas criminosas.
é questão errada. Primeiro que o Jacobs, ele só, dentro do seu funcionalismo radical sistêmico, ele só visualiza a função, aqui comigo, ele só visualiza a função de prevenção geral positiva. E a função de prevenção geral positiva do Jacobs não tem nada a ver com proteção de bens jurídicos. A função de prevenção geral positiva do Jacobs está ligada, né, a pena como um mecanismo de estabilização da ordem normativa. A gente até já viu isso. Deu para entender? A pena é aplicada para restabelecer aquela ordem normativa que foi violada. A pena é aplicada como uma tutela da norma penal. Deu para entender? Para a sociedade ter ciência que a norma é válida. Essa é a função que o Jacobs verifica, que o Jacobs visualiza, a função da pena. Só a função de prevenção geral positiva e dentro dessa concepção. Jacobs não reconhece prevenção especial, seja negativa, seja positiva. Prevenção geral negativa, não. É só prevenção geral positiva. E qual seria essa prevenção geral positiva aí, Jacobs? Estabilização da ordem normativa. A pena é aplicada para estabilizar, né, aquela ordem normativa que foi violada, né? Resgatar expectativas normativas. Deu para entender? Essa é a visão, né? Então, volta comigo aqui. Então, a questão aqui, a questão está errada. É importante porque quando se fala de funcionalismo, o Roxin, claro, que eu estou só tratando do funcionalismo do Jacobs e do funcionalismo do Roxin. Agora, claro, nós temos diversos funcionalismos. O Hasselmann trabalha com funcionalismo, o Zaffaroni trabalha com funcionalismo, enfim. Nós temos diversas concepções acerca do funcionalismo. Agora estou falando do Jacobs e do Roxin. O Roxin, ele visualiza na pena tanto a função especial negativa, que é a neutralização, função especial positiva, que é a correção e ressocialização, função geral negativa, de intimidação, e a função geral positiva, que para o Roxin é a proteção de bens jurídicos. O Jacobs, ele concebe apenas a função de prevenção geral positiva, de modo absoluto. Agora, veja, o que seria essa prevenção geral positiva, Jacobs? Ele falou assim, a pena só tem uma função, qual? Prevenção geral positiva. Mas é proteção de bens jurídicos? Não. A prevenção geral positiva para o Jacobs é a afirmação da validade da norma penal violada, que ele chama inclusive de bem jurídico penal. Ou seja, a pena é aplicada com o objetivo de estabilizar, né, a ordem normativa, ou seja, expectativas normativas, de restabelecer a confiança no direito. Nessa confiança que foi abalada pela prática do crime. O Jacobs, diferente do Roxin, ele nega essa função de prevenção geral negativa e prevenção especial da pena, tanto negativa como positiva. Ok? Alguns autores mencionam que, muito embora o Jacobs tenha esse discurso, mas quando do direito penal do inimigo, o Jacobs, ainda que indiretamente, ele estaria recepcionando a ideia de prevenção especial negativa, porque nós teríamos ali a neutralização. Deu para entender? Então tem essa questãozinha aí. Beleza? Aqui comigo? Pessoal, claro, longe, né, não tem nem comparação com o nosso curso, né? Nosso curso é muito mais aprofundado. Eu, diante dessa possibilidade, né, de gravar um aulão, é claro que aqui é o que eu falei para vocês, não há comparação com a quantidade de tempo dos outros professores, porque lá nós temos um orçamento, não tem como a gente passar daquilo, ok? Mas eu que tenho um contrato comigo mesmo, então eu fiz aqui 2 horas e poucas, né? E você 2 horas e meia, né? Com mais meia hora aqui, com 2 blocos, mais meia, né? No aulão seria 1 hora só, claro que eu não tinha como eu fazer, né, todos esses apontamentos aqui, seria... Beleza? Mas a gente fez aqui de coração e é isso. Em breve, aulas minhas de Direito Penal Parte Especial, vou falar ali crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio. E o professor Paulo Furtado, né, vai pegar dignidade sexual, crime contra a administração pública. A gente vai falar um pouquinho também de uma coisa de fé pública, enfim. É isso.
Beleza? Então, dá uma revisada no material, né? Faça o seu estudo. Estamos juntos.